Bom dia, estamos começando mais um MScan Saúde. No programa de hoje nós iremos falar sobre insuficiência cardíaca congestiva. Nosso programa nós iremos entrevistar um paciente na Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Iremos fazer uma entrevista com 2 enfermeiras, nós temos as perguntas do e-mail e também temos perguntas da gente. Então agora nós iremos com a nossa correspondente neste momento, Ana Paula Valão, diretamente do Hospital de Santa Casa de Misericórdia de Vitória. É com você, Valão! Bom dia, Fátima Verdade. Estamos aqui no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória com um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, que é o assunto do nosso programa hoje. Então vamos falar com o paciente Salvador Oliveira, do leito 2.1. Tudo bem, seu Salvador? Ô, minha filha, tá bem não? Não tem nada bem. O que trouxe o senhor aqui? Eu sei que trouxe ele aqui. Não para de beber? Eu bebo pouquinho, bebo muito. Pouquinho não, só que eu bebo são 4 doses por dia. Porque eu bebo junto, né? Mas assim, qual foi os sintomas logo que apareceu quando você chegou para chegar até aqui no pronto-socorro? Menina, tá trabalhando. Aí me dá uma dor, mais não sei. Aí minha barriga, tá vendo minha barriga como é que tá? Minha mão, tudo do corpo. Meus pés tá enormes, tudo chato, não sei o que é. Diz médico não pode ir disso, insuficiência cardíaca congestiva. Pode descompensar também. Ah, tá. E você tem alguma outra doença? Hipertensão, diabetes? Menina, descobrir diabetes agora de mim. Me parece que um tal de colo manual, aí me parece que é diabetes. E tem também hipertensão, minha família também, meu irmão, meu pai, todo mundo de hipertensão. E você trabalha? Tem alguma profissão? Trabalho, sou pedreira, trabalho carregando massa. Até meu parceiro foi no trabalho mesmo. Então você é colega do paciente? Eu sou amigo dele, trabalho com ele lá carregando as massas, mas esse negócio de doença não precisa ser verdade não, porque eu bebo, fumo igual ele, não tenho nada. E você tem familiar? Algum familiar? Porque eu tô vendo que é um colega de serviço que tá aqui com você. Menina, eu sou divorciada, menina, minha filha, minha mulher, não tem nada não. Minha vida mesmo é beber, é fumar, eu gosto mesmo de beber, gosto de fumar mesmo. Agora vamos voltar ao estúdio com a Fátima Verdade. É com você, Fátima! Estamos hoje aqui no nosso programa com 2 convidadas especiais, 2 enfermeiras especialistas em cardiologia, Ana e Nelly. Muito obrigada pela presença de vocês aqui em nosso programa. Obrigada. Estamos muito felizes pela presença de vocês. Bom, Nelly, agora explique para nós o que é insuficiência cardíaca congestiva. A insuficiência cardíaca congestiva ela é causada por uma disfunção cardíaca, geralmente resultante da perda da capacidade do músculo, caracterizada por uma dilatação do ventrículo e ou hipertrofia. As principais manifestações clínicas são do sistema respiratório, que causa dispneia no paciente, estressores, e no sistema neurológico, que causa ansiedade e agitação no paciente, alteração do sistema renal, que pode levar o paciente a uma anasarca, no caso um edema generalizado no paciente, e também alterações no sistema gastrointestinal, causando anorexia no paciente, no sistema hepático, causando ascite, né? E no sistema cardiovascular, causando o paciente taquicardia. Bem, agora, Ana, uma questão que eu acho que todo mundo fica se perguntando mesmo é quanto às complicações. E quais são as complicações que o ICC pode trazer? Bom, nós temos um choque cardiogênico, que pela insuficiência do coração em mandar sangue para os tecidos, então a quantidade diminui muito, causando um choque pela essa falta de oxigênio que o sangue leva. Nós temos também a tromboembolia, que por diminuir essa circulação, porque tem menos sangue, então acaba gerando uma trombose tanto no coração quanto dentro dos vasos. Também pode ocorrer o derrame do pericárdio. O que acontece? O coração tem uma membrana bem fininha, uma pele bem fininha cobrindo ele. Então, como o líquido ele acaba extravasando, saindo dos vasos, esse líquido vai fazer um tamponamento do coração, vai extravasar para essa membrana, vai fazer um tamponamento do coração. O coração não vai conseguir bater porque ele tem líquido entre a membrana e o coração.
Bom, Ana, então, baseado no nosso paciente, eu gostaria de saber o que seria a hipertensão, para deixar mais claro para os nossos telespectadores, e por que ela teria alguma influência na insuficiência cardíaca. Bom, a hipertensão nada mais é do que a famosa conhecida pressão alta, né? Quando os níveis de pressão são superiores a 140 por 90, ou 14 por 9. As complicações, quando a pessoa ela é hipertensa, ela vai ter uma série de complicações cardiovasculares, e isso nas veias do coração, e uma delas é a hipertrofia do coração, que vai aumentar o tamanho desse coração. Então, isso contribuiria muito para esse é um dos fatores desencadeantes, inclusive, da não dando conta, né? Isso, ele não dá conta, por causa dessa hipertensão, que a pressão aumentada, então vai chegar mais. Sim. Bom, agora nós temos aqui uma pergunta do e-mail. A pergunta do e-mail vou dar uma lidinha aqui. Bem, eu tenho 35 anos de idade e fumo desde os 15. Qual seria o problema do fumo para a minha insuficiência cardíaca? Quando a pessoa fuma, ela é liberada a nicotina. A nicotina, ela se fixa na parede do vaso, diminuindo a luz do vaso, sendo um dos fatores para desenvolver insuficiência cardíaca. Interessante, né? Além da questão da hipertensão, da pressão alta, o coração não dá conta, e também tem o fumo ali contribuindo, né, para o prognóstico da doença. Então, bom, nós temos, além das perguntas do e-mail, nós temos as perguntas da gente. Nós temos dois telespectadores que estão na rua com a nossa repórter, querendo fazer perguntas para vocês. Vamos lá para a primeira pergunta. Estamos aqui na Reta da Penha com mais uma vez pergunta da gente. Como deve ser a alimentação de um paciente com insuficiência cardíaca? Bom, quanto à alimentação, então, gostaria que a Ana explicasse para nós. Bom, na alimentação, ele vai ter que fazer uma restrição do sal, que isso, ele vai ter que diminuir ou tirar. O que tem sal? No caldo quinó tem sal, no miojo tem sal, Coca-Cola tem o sódio também, que na verdade o sal nada mais é que o cloreto de sódio, então a Coca-Cola também tem. Todas essas coisas vão contribuir para aumentar a água no corpo. Então ele tem que fazer essa retirada do sal, justamente porque o sal retém a água. Além disso, ele precisa ter uma dieta saudável, ou seja, comer bastante verdura, cortar as gorduras, porque esse paciente ele não pode ter excesso de peso, ele não pode ser um paciente obeso, porque isso também é um fator agravante para ICC. Então ele tem que ter um peso controlado e também ele tem uma quantidade de água para beber por dia. Ele não pode beber o quanto ele quiser, que tem uma quantidade restrita. Vamos para a nossa segunda pergunta. Um paciente com ICC pode praticar atividade física? Bom, e a questão dos exercícios físicos, essa questão dessa nossa telespectadora? Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, ele pode praticar exercício físico, mas tem que ser bem pouco e tem que ser com acompanhamento profissional. Devido a não poder fazer muito esforço físico, para não poder sobrecarregar o coração e ter uma parada cardíaca, ou algumas de outras manifestações que já foram ditas. O principal é ter um acompanhamento mesmo profissional e fazer exercícios leves. Então, a gente conclui que com isso ele tem que mudar o estilo de vida dele, não é? Ele tem que ter uma alimentação correta, praticar exercícios físicos, mas de forma moderada. Então, ele tem que estar atento, assim, além de tomar certos cuidados, de mudar o estilo de vida, né? Às vezes, esse paciente vem vindo com um estilo de vida totalmente incorreto, então ele tem que mudar muitas coisas, né? Exatamente, Fátima. Inclusive, o fumo e o álcool tem que ser cortado. Ah, sim, bom, bem lembrado mesmo. Eu e a Ana também trouxemos um vídeo que vai explicar melhor sobre a insuficiência cardíaca e seu tratamento. Então tá, vamos ver o vídeo? Então, Salvador, por causa daquele infarto que tive há anos, começou a insuficiência cardíaca. Olavo, eu sei muito bem o que é isso. Eu até precisei fazer um transplante. E reconheço como é importante saber lidar com a insuficiência cardíaca, tomar os remédios direitinho e seguir as orientações. Meu médico explicou tudo isso. Insuficiência cardíaca não é mesmo fácil, mas também não é tão difícil entender.
insuficiência cardíaca significa que a força de bombeamento ou relaxamento do coração estão alterados. Por exemplo, um ataque cardíaco pode enfraquecer uma parte do coração. No intuito de compensar essa falha, as outras partes passam a se esforçar mais e, com o tempo, ocorre uma sobrecarga. É isso mesmo. Outro exemplo disso é a hipertensão não tratada, que faz com que as paredes do coração fiquem mais grossas, o espaço para o sangue diminui e ele então passa a bombear menos. Meu médico me explicou que com o tempo o coração perde a capacidade de ficar mais espesso e acaba se estirando, tornando-se grande e comprometendo sua força de contração. Isso mesmo. No caso do meu amigo aqui, o Olavo, a parede do lado esquerdo do seu coração saiu um tanto comprometida quando ele infartou no passado. Isso fez com que todo o coração passasse a trabalhar de forma diferente para compensar o lado prejudicado. É bom, Salvador, antes de continuarmos, lembrar que um coração nada mais é que uma bomba, dividida entre direito e esquerdo. O lado direito recebe o sangue pobre em oxigênio, vindo dos tecidos, e o repassa ao pulmão, onde agora, reoxigenado, é repassado para o lado esquerdo, que distribui o sangue pelo corpo. Sendo assim, o que acontece com o Olavo é que o sangue que deveria vir para o lado esquerdo, para ser distribuído, acaba se acumulando no próprio pulmão, pois a capacidade para bombear o ventrículo esquerdo está afetada. Tal como um acidente que dificultasse a passagem de veículos por uma avenida principal. Mais lentos, os veículos passariam a se acumular ao longo da avenida. É a mesma coisa com o sangue que, acumulado nos pulmões, causa ao nosso amigo, por exemplo, congestão pulmonar, que piora ainda mais durante o sono, pois quando deitamos, o sangue que está nas pernas não sofre tanta ação da gravidade. E com um ventrículo esquerdo que é incapaz de bombear, mais líquido se acumula no pulmão, obrigando o Olavo a dormir sempre com o tronco mais elevado. Com o sangue retido passando em menor fluxo para os órgãos, os rins entendem como uma queda do volume sanguíneo e então passam a reter mais líquidos e sal para tentar encher as artérias, causando um excesso de água no organismo e, por consequente, edemas ou inchaço. Já eu, Olavo, passei por um problema mais generalizado. Um problema em uma das válvulas do coração fez com que ele ficasse insuficiente. Ambos os lados do meu coração estavam comprometidos. Assim, além da falta de ar, passei a ter inchaços ainda maiores. Com a dificuldade do ventrículo direito em repassar sangue para os pulmões, o sangue acaba ficando represado nos membros inferiores, deixando as minhas pernas bem inchadas. Ufa! O doutor me falou dos procedimentos que devo tomar. Isso é muito importante. Tem que seguir direitinho. Olha, eu era um exemplo. Fazia tudo certo, embora algumas vezes acabasse com uma descompensação ou outra. Mas isso diminuiu bastante quando eu adotei os cuidados que me explicaram. É o que o doutor falou. Tem que seguir à risca. Pode não sanar os problemas, mas vai melhorar bastante. Posso garantir que no começo foi difícil. Controlar o sal... O sal, quando consumido em excesso, acumula-se no interior dos vasos e, como verdadeiras esponjas, passam a reter o líquido que, impedido de ser eliminado, agrava ainda mais a situação daqueles que sofrem de insuficiência cardíaca. E muito cuidado com líquidos, o excesso é prejudicial. Uma dica que eu te dou é o de delimitar a quantidade de água a ser tomada todo dia. Conversando com meu médico, ele me orientou o quanto que eu deveria tomar. Ele comentou ainda que, por se tratar de uma doença dinâmica, precisa de acompanhamento mais próximo. Principalmente com os medicamentos e quantidade de líquido, pois às vezes são necessários ajustes de acordo com o peso, pressão arterial, até mesmo a evolução da doença. Ele me disse para ficar de olho na balança. Aumentar cerca de 1 quilo da noite para o dia não é normal. Não é gordura, é acúmulo de líquidos. Bom, eu já fui orientado a respeito. O grupo multidisciplinar vai passar lá no meu quarto para me entregar o kit para ajudar a fazer o acompanhamento. É isso aí. Eles têm vários conselhos para te passar e sempre mantenha o contato para saber como vai o seu tratamento. Tá certo, Salvador. Foi bom revê-lo. O prazer foi todo meu, Olavo. Bom, então queremos agradecer a presença da Ana e da Nery, convidadas especialíssimas, que estiveram aqui nos dando um esclarecimento a mais sobre a questão da insuficiência. Bom, para quem quiser mais opiniões e quiser também ver sobre essa programação de hoje, estaremos aqui nesse site mscansaúde.icc.com.br. Para quem tiver mais dúvidas e quiser esclarecê-las, a Ana e a Nery estarão online à disposição nesse site. Bom dia, obrigado pela audiência e até amanhã.